Ade, Doué Dambala, give me the power, I beg you, leave you, Monsieur Dubois Chaluté. Desde moleque eu sou fascinado por essa franquia. Faço parte de uma geração que foi aterrorizado quando criança pela possibilidade de ter um boneco que poderia criar vida e vir te matar. Brinquedo Assassino é uma das séries de filmes de terror mais bem-sucedidas do cinema, uma obra que gerou diversos filmes, produtos licenciados e atualmente uma série que se encontra em sua segunda temporada. E hoje irei fazer uma análise do filme que deu o pontapé inicial para isso tudo. Então, fique comigo e vamos para mais um vídeo. Brinquedo Assassino, ou no original Child's Play, é um filme de 1988 dirigido por Tom Holland. Não o Homem-Aranha, o Tom Holland, esse aqui. Diretor que tinha dirigido e roteirizado 3 anos antes o bem-sucedido A Hora do Espanto. Mas vale aqui uma curiosidade, ele não foi a primeira opção para o projeto. A direção caiu em suas mãos graças à indicação do Steven Spielberg, cara. Ele tá em todas. E nos roteiros temos Don Mancini, John LaFia e Tom Holland, que não se contentou em ficar somente na direção e assinou os roteiros também. O assassino e praticante de voodoo Charles Lee Ray, conhecido como o estrangulador de Lakeshore, está prestes a ser capturado pela polícia, que abre fogo contra ele. Charles invade uma loja de brinquedos enquanto seu cúmplice o abandona e, gravemente ferido, percebendo que está morrendo, ele decide em seus últimos minutos de vida passar a sua alma para um boneco chamado Good Guy e jura vingança ao policial e ao seu parceiro que o abandonou. A mente criativa por trás do conceito da obra foi Don Mancini, que ainda em sua época de estudante de cinema se inspirou na insana corrida consumista de uma famosa linha de bonecas chamada Come Back Pet Kids, que chamava a atenção da mídia na época. E pela antologia de terror conhecida como Trilogy of Terror, e pelo episódio Living Doll da série The Twilight Zone. E se você tiver curiosidade, os links estão aqui na descrição para que você possa dar uma conferida e comparar algumas cenas que são muito parecidas com o que rola no filme do Chuck. No roteiro original de Don Mancini, que foi intitulado sob o nome provisório de Bloody Buddy, o boneco teria sido preenchido com sangue falso que permitiria sangrar se agredido, e teria se tornado vivo depois que Andy misturasse o seu próprio sangue com o do boneco. O boneco seria a representação da raiva reprimida de Andy. O foco seria na crítica social que envolvia a publicidade infantil e usar a técnica whodunit, ou conhecido como quem matou, um recurso bastante utilizado em romances policiais que se tornou muito conhecido nas obras do detetive Sherlock Holmes. De forma que tanto a criança quanto o boneco parecessem brincar com o espectador para gerar dúvida no público sobre quem seria o verdadeiro assassino. Mas com a ajuda de John LaFia e Tom Holland, o roteiro foi refinado e chegamos em uma estrutura mais simplificada que conversa muito bem com os roteiros iniciais de Mancini, dando mais profundidade à história. E no elenco temos Catherine Higgs como Karen Beckley, interpretando uma mãe solteira que precisa se desdobrar entre o trabalho e cuidar de seu filho de 6 anos, interpretado por Alex Vincent, como Andy Berkeley, que vira o alvo principal do Chuck, voz imortalizada por Brand Durfee, que interpreta também Charles Lee Ray, e Chris Sarandon como o detetive Mike Norris. E com um orçamento de 9 milhões de doletas, Child's Play teve um retorno de 44 milhões, se tornando um sucesso instantâneo da finada Unit Artist. Mesmo com um pouco mais de 30 anos de sua estreia, o filme ainda consegue entreter. Tom Holland nos conduz com uma paciência, mantendo o clima de suspense e construindo aos poucos a tensão e o caos que a influência do boneco vai criando na família. Se utilizando de planos em primeira pessoa em boa parte do filme para representar a visão do boneco, a gente nunca consegue ver realmente a real aparência do Chuck. Temos somente alguns vislumbres dele correndo por trás de alguém, barulho de passos e a movimentação macabra de cabeça e olhos que só a gente como telespectador está vendo, dando mais ainda aquela imersão e sensação de impotência pelo que está por vir. Essa dinâmica foi uma escolha que foi decidida depois de críticas no teste de exibição, onde foram feitos cortes para que o Chuck tivesse menor tempo de tela, pois o primeiro corte fazia o boneco aparecer muito, algo que o produtor David Kirshner defendia, pois tinha como referência Tubarão e Alien, grandes sucessos da época que se utilizavam de técnicas semelhantes de fazer o vilão, aparecer sempre aos poucos às sombras. Mas isso tudo não funcionaria sem um excelente trabalho da equipe de efeitos visuais, pois uma das coisas mais interessantes do Chuck é o apelo visual que tornou o personagem simplesmente marcante. Design que foi construído por Kevin Eager, que recebeu como referência de Don Mancini o boneco My Buddy, e para dar vida ao personagem foi montada uma equipe de mais 9 marionetistas liderados pelo lendário e já falecido Brock Wilkins. Um trabalho sensacional que, apesar das limitações da época, foram criadas soluções muito
criativas. Dois grandes destaques são a transformação do boneco, que a cada momento que passa, ele vai ficando cada vez mais humano e com traços cada vez mais diabólicos, que a primeira vez que eu vi eu não tinha reparado. E a outra é a dublagem sensacional de Brand Dourif, que dá toda aquela personalidade para o boneco, deixando imortalizada a sua voz em um dos slashers mais queridos do mundo. O ponto baixo dos efeitos visuais é quando eles usam atores para emular o boneco para fazer cenas mais abertas, onde em certos momentos se utilizam até mesmo de cenários em maior escala. Isso acaba te tirando um pouco do filme, mas beleza, não tem muito o que fazer, devido à tecnologia da época, onde arrumar na pós era um pouco mais complexo, para não dizer muito. E também alguns furos no roteiro que a gente acaba deixando passar pelo alto valor de entretenimento que o filme nos dá. Child's Play se propõe a ir além de ser somente um filme de terror. Don Mancini faz críticas duras de como a publicidade infantil se aproveita da inocência das crianças que fazem os seus pais caírem de joelhos perante suas vontades. Pois que pai não deseja dar aquilo que não teve para o filho? E a publicidade sabe disso. Basta você perceber nos primeiros minutos de filme, Don Mancini não é nada sutil, como temos desde a caixa de cereal, pijama, desenhos animados e uma publicidade que diz: se você está sem amigos, a gente pode te dar um, basta você pedir para os seus pais, pois ele será o seu amigo até o fim. Don Mancini nos traz um conceito que, segundo Karl Marx, sim, Karl Marx, seria conhecido como fetichismo da mercadoria, que simplificando seria algo como objeto animado ou inanimado feito pelo homem ou produzido pela natureza, ao qual se atribui poder sobrenatural e se presta culto. O boneco se torna para Andy um objeto de culto, que espelha todos os seus desejos, como a necessidade de ter amigos e o preenchimento de um pai em sua vida. Pois perceba que ele não interage com nenhuma criança no filme, e Chuck diz que o seu pai o mandou do céu para cuidar dele. O boneco deixa de servir a sua real função, que é de brinquedo, para ser algo mais. Dessa forma, a criança, indivíduo, se comporta como objeto, e o objeto, boneco, se comporta como pessoa. Nisso, temos uma conexão da crítica ao capitalismo que se conecta com o voodoo haitiano, religião de matriz africana que ficou famosa na cultura pop, erroneamente por tratar de magia negra. Apesar de em determinado momento o Chuck enfrentar o seu mestre, um Bokur, uma espécie de mestre xamã, e ele o matar usando o famoso boneco voodoo, isso é bobagem. Voodoo não está focado na magia negra nem na realização de feitiços. É uma religião focada na cura e em fazer o bem na comunidade. Apesar disso, Don Mancini utiliza de forma hábil a junção de crenças voodoo para dar força à história, pois até mesmo a cidade de Chicago tem a sua importância para fortalecer esse ponto. Essa foi uma das 3 cidades dos Estados Unidos que receberam imigrantes haitianos que fugiu do regime opressivo de François Duvalier e Jean-Claude Duvalier, fazendo assim crescer de forma significativa depois dos anos 60 a prática do voodoo na cidade. Child's Play é um filme bem feito que possui camadas muito interessantes que marcou época e vai continuar no imaginário popular por muitos anos, que para os olhos mais desatentos pode ser mostrado apenas como mais um filme de terror que entretém, mas que tem muito para falar sobre a nossa sociedade de consumo e de como cada vez mais a infância está sendo sequestrada por objetos. O vídeo termina aqui, mas ele continua com você aqui nos comentários. Deixa os seus 2 centavos também, e se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Você pode vir aqui nos comentários que tem muitas informações extras sobre esse filme, beleza? E a nota do filme é... Filmando? É isso, é nóis. Ah, 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 ah.